primeiro semestre, a nova Previdência foi a estrela das reformas. A partir de agosto, quem ganha o protagonismo é a reforma tributária. Para falar sobre esse assunto, o meu entrevistado de hoje é o doutor Quioche Arada, jurista e especialista em direito tributário. Doutor Arada, um prazer, muito obrigado por nos receber. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, para começar, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa proposta. O governo ainda não entregou uma proposta para o Congresso, mas na Câmara dos Deputados já existe uma comissão especial debatendo a proposta do deputado Baleia Rossi, que é unificar os impostos e criar o IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. O que o senhor achou dessa proposta do Baleia Rossi que corre aí no Congresso? Primeiramente, Viviane, a Câmara está agindo de uma forma tão atrapalhada quanto o governo. Existem, na verdade, 3 propostas em andamento. A PEC 293A de 2005, do ex-deputado Luiz Carlos Auli, que unifica 9 tributos federais, criando o IBS. Depois tem uma segunda proposta do deputado Baleia Rossi, que é a PEC 4519, que unifica 4 tributos entre o PIS, COFINS, ISS e ICMS, certo, criando o IBS. E existe uma terceira proposta, que é do Imposto Único, que atualmente é relatado pelo deputado Kataguiri. Né? Então, as 2 propostas que criam o IBS, não houve um apensamento. O pedido nesse sentido foi indeferido pela presidente da Câmara. Então estão tramitando as 3 propostas em compartimentos estanques. Isso é uma loucura. Perfeito. Mas, de todas as 3 propostas em andamento, a pior delas é a do Baleia Rossi, 4519. Unifica 4 tributos, PIS, COFINS, ISS e ICMS e ISS, cria um IBS, um imposto de um conceito tão abrangente que tem por limite o céu, porque ninguém sabe como vai ser o fato gerador desse imposto, e a discussão não está trazendo à tona uma questão fundamental para a Federação Brasileira, que é a destruição do princípio federativo. Retira a autonomia dos estados e municípios. Tirar o ICMS, que representa 88% da arrecadação tributária estadual, e tirar o ISS do município, que representa 48% da arrecadação do município, vai acabar com a autonomia política administrativa dos entes regionais e locais. Por quê? Essa autonomia está diretamente na dependência da autonomia financeira. Agora, eles estão dizendo que estão camuflando esse ponto fraco, dizendo que não se trata de imposto federal. O IBS é um imposto nacional porque é partilhado o produto da arrecadação entre a União, Estados e municípios. E é aprovado por uma lei complementar de natureza nacional, porque é a lei, não uma lei complementar da União, uma lei complementar de atuação do âmbito nacional. Isso é uma falácia, porque lei complementar de atuação no âmbito nacional tem que se limitar à edição de normas gerais, como é o caso do CTN, como é o caso da Lei de Responsabilidade Fiscal. Você não pode chegar ao ponto de criar um determinado tributo. Isso significa uma lei complementar de atuação privativa no campo da União, como a previsão de criar, por exemplo, o Imposto sobre Grande Fortuna, que é da competência da União e só pode ser criado por lei complementar. Então, isso é uma falácia. Doutor Quioche, na verdade, o nosso sistema tributário aí é um dos mais complicados do mundo. E essa reforma de simplificar, então o senhor acredita que, na verdade, vai complicar ainda mais? Eu acho que a palavra simplificação mudou de significado.
não é? Porque, em nome da simplicidade, eles estão trazendo uma complicação inusitada. Não é? Primeiro que é tripartita, a arrecadação. Não é? Tem uma faculdade de estados e municípios reduzirem a alíquota básica que é fixada pelo Senado Federal. Agora, pergunto eu, isso diz que é sinal de autonomia e independência dos estados. Em primeiro lugar, qual é o governante que vai reduzir a alíquota? Segundo lugar, o que é a redução de alíquota pelo governador e pelo prefeito tem a ver com a autonomia dos estados e municípios? Só se você entender que diminuir o montante da arrecadação dá mais autonomia. Não é? É o contrário. Não é né? que é verdade. Então, e depois é administrado por um comitê gestor, que é formado pelo representante da União, representante de 27 estados, representante de mais de 5.550 municípios. Como vai ter dificuldade na escolha do representante dos municípios do estado, vai acabar o presidente da República nomeando os representantes. Então, esses 3 representantes, reunidos em torno do comitê gestor, que tem o poder normativo, é que vai representar judicial ou extrajudicialmente. Então, imagine então esse comitê gestor com o poder de fazer a regulamentação desse novo imposto IBS, usurpando a competência privativa do presidente da República, que nos termos constitucionais é a única autoridade competente para regulamentação de lei. Não é? Então, a atuação do comitê gestor, nós já estamos careca de sofrer com o comitê gestor do Simples Nacional. Não é? Se você reunir todas as normas que esse comitê gestor já editou, colocar num volume só, vai pesar 3 quilos. Puxa entendeu? Vida, Então, isso é produzir normas de menor hierarquia em escala industrial. Vai deixar qualquer contribuinte com o cabelo em pé. Depois, representar, Viviane, a questão do IBS em juízo. Se 3 advogados para fazer uma simples ação já é complicado acertar os parâmetros de uma petição conjunta, imagine milhares de processos envolvendo discussão em matéria de IBS, com um comitê gestor coordenando a atuação das 3 procuradorias fiscais, da União, dos estados e dos municípios. Que confusão que isso vai dar. Sem dúvida. Não é? E, doutor, então, doutor Quiochi, o senhor vai, porque o governo ainda não apresentou a proposta, né? O Marco Cintra ainda não apresentou a proposta do governo. O senhor deve conversar com o Marco Cintra e tem aí uma proposta para simplificar aí na palavra, aí, no sentido literal da palavra simplificar. Qual seria essa proposta, uma solução aí para se pensar no sistema tributário brasileiro? Se é para quebrar o princípio federativo, eu acho melhor, bem superior à proposta do Marco Cintra, de imposto único. Não é? Porque essa PEC 4519 quebra o princípio federativo tanto quanto do Marco Cintra. Só que do Marco Cintra é ostensivamente. E da outra PEC 45 é de uma forma subreptícia. Não é? Então, essa proposta do Marco Cintra, que o Congresso desenterrou, já está na relatoria do deputado Kataguiri, transforma o sistema tributário num único imposto, baseado em transações financeiras. Não é? Agora, existe uma forma de adotar essa filosofia do imposto único sem quebra do princípio federativo. Você poderia fazer o imposto único federal baseado em transações financeiras, como no antigo CPMF. Certo. E poderia fazer um imposto único estadual incidindo sobre comércio e indústria. Então você aproveitaria toda a jurisprudência formada em torno do IPI e do ICMS, não é? E não respeitando aí a autonomia dos estados e dos municípios. Exatamente.
Porque se ICMS representa 80 e tantos por cento da arrecadação estadual, somado com IPI, acho que dá para o Estado sobreviver tranquilamente com esses dois impostos. E criaria também um imposto único para os municípios, centrado na prestação de serviço, que é o setor que mais está crescendo na atualidade, aliás, no mundo inteiro. Não é? E o ISS representa 48% da arrecadação tributária do município. Então você teria um imposto único municipal, estadual, federal, mantendo a cláusula pétrea, que é o princípio federativo. Então isso sim que seria um grande avanço, seria uma simplificação. E, na verdade, essa ideia vai muito com a ideia do próprio governo, que eles falam menos Brasília, mais Brasil. Exatamente isso. Se você tem uma concentração de todos os impostos federais, a distribuição é muito complicada. Eu sempre fui um combatente acirrado do imposto único, exatamente porque vai na contramão da forma federativa do Estado brasileiro. Mas aí fiquei repensando, diante de tantas propostas malucas que estão sendo apresentadas, eu pensei com meus botões, acho que dá para melhorar essa proposta do Marco Sintra. A ideia é boa, porque isso sim que é simplificar. E não a PEC 293 ou 45, que está complicando tudo. Eu nunca vi algo tão complicado como essa proposta do Baleia Rossi. Eles próprios sabem que é complicado, então eles estão prevendo um regime de transição de 10 anos. Poxa. Então, o novo sistema IBS vai conviver durante 10 anos com todos os tributos atuais, para ver se vai dar certo ou não vai dar certo. É claro que não vai dar certo. No primeiro mês vai dar encrenca. Sem dúvida. Então, isso é uma reforma que, se vier à tona, é só para perturbar o setor produtivo. Na contramão do discurso presidencial, Bolsonaro, presidente Bolsonaro, que não quer atrapalhar quem está produzindo. No que está certo. Sem dúvida. E voltando à Câmara dos Deputados, o deputado presidente da Casa, Rodrigo Maia, disse no seu discurso lá da aprovação da Previdência, da reforma da Previdência, que quem disser que hoje vai diminuir impostos no Brasil, está falando uma mentira, porque, na verdade, aí a arrecadação de impostos não pode diminuir, porque está vinculada aí despesas obrigatórias do Estado. Não é isso mesmo? É a primeira vez que eu ouço um político falar a verdade, viu? É a primeira vez. Pelo menos ele teve a sensatez de falar aquilo que todos nós sabemos. Toda proposta de reforma tributária com o rótulo de simplificação e diminuição da carga tributária sempre resultou numa mini reforma tributária com brutal elevação da carga tributária. Então, você veja bem, isso foi rejeitado ontem ou antes de ontem. Estavam prevendo tributação dos lucros e dividendos. Certo. Tributar herança que já existe e tributar grandes fortunas. Porque, na verdade, o nosso país aí com a Lituânia e com outro país, são os únicos que não tributam. Tributação de grande fortuna. Certo. Que já tem previsão no 153, número 7 da Constituição Federal, que é por lei complementar. Agora eles querem criar, que tentavam criar esse imposto sobre grande fortuna por emenda, já que a lei complementar dificilmente vai passar maioria absoluta, etc. Tal. Então eles queriam aproveitar a onda da reforma previdenciária, que está todo mundo com a antena ligada, favorável, né? Favorável porque eles não conseguiram vislumbrar todo o conteúdo da reforma, né? Muita gente está pensando que é apenas uma reforma da Previdência, né? Certo. Se você for esmiuçar, você tem mini-reforma tributária, você tem mini-reforma financeira, administrativa, até judiciária, entendeu? Então, a reforma da Previdência tem de tudo. Né? Então, por isso que eu acho que o governo estava falando tanto
em condicionar o crescimento econômico à aprovação da reforma tributária, a reforma previdenciária. E agora, com a reforma tributária, na verdade, aí então nós vamos ter muita, na sua opinião, doutor Quiochi, nós vamos ter muita discussão aí para realmente aprovar aí uma reforma tributária. O país discute há quantos anos uma reforma tributária, doutor Quiochi? Pelo menos 20 anos, né? Puxa. Agora está exagerando. Eles estão querendo recuperar 20 anos parados e aprovar toque de caixa, o que é inusitado e o que é inadmissível, deixando de lado o governo. Ora, o executivo é que fiscaliza, arrecada, ele que conhece os pontos fracos do sistema tributário, o que tem que ser mudado, o que tem que ser mantido. Como é que a Câmara pode tocar a reforma tributária com tal velocidade sem participação do Executivo, sem esperar a proposta que o Executivo está elaborando? Agora, tudo diz que é para simplificar. Agora, pelo menos o Rodrigo Maia falou uma verdade. Essa PEC 45 vai elevar brutalmente a carga tributária no país. Vai chegar a 45% do PIB. E vai atingir drasticamente, principalmente, o setor de serviço. Hoje, nós, advogados, pagamos o ISS só sobre o serviço. Se você incorpora os 4 tributos, nós vamos pagar o IPI, vamos pagar o ICMS e as pessoas físicas, profissionais liberais, pessoas físicas não pagam PIS e COFINS. Eles vão passar a pagar. Então, uma sociedade de advogados, por exemplo, pelo regime de lucro presumido, que no sistema atual paga em média 4,38%, vai ter uma carga tributária equivalente a 300% a mais. E para contabilistas, advogados, engenheiros, autônomos, que estão livres hoje do PIS/COFINS, com o IBS, ele vai pagar em torno de 700% a mais. Então é bom que esse pessoal que está aplaudindo a reforma tributária pense um pouco nisso. Eles estão botando a corda no pescoço sem saber, entendeu? Estão aplaudindo, não, precisa simplificar, precisa não sei o quê, não sei o quê. Agora, só quando entrar em vigor que ele vai perceber que o imposto dele aumentou 700%, entendeu? Isso é um absurdo. Doutor Quiochi, queria muito agradecer a sua presença, nosso tempo terminou. Muito obrigada por essa verdadeira aula tributária. Muito obrigada e vamos esperar aí 2 décadas de discussão, não vai ser agora aí em 2 meses que vamos aprovar uma reforma a toque de caixa aí, falando em simplificação, que não é, na verdade, nada simples, não é mesmo? Muito obrigada. Obrigado. Esse foi o Dr. Quiochi Arada, conversando sobre reforma tributária. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais!